Esse ano foi um ano de grandes desafios, você pode se sentar. Foi um ano de muitos desafios. Um ano na história do planeta Terra, desta geração. Um ano marcado por uma pandemia. E um ano que trouxe muito medo para muitas pessoas. Nós não estamos falando de um grupo de pessoas, nós não estamos falando de uma cidade que foi abalada, nós não estamos falando apenas de um país, quem sabe só de um continente, não. Nós estamos falando de todos os continentes do planeta Terra, nós estamos falando de centenas de nações abaladas por um vírus que saiu, se espalhou de um único lugar e trouxe mortandade em toda a humanidade. Mas não foi só esse vírus, essa doença, o coronavírus, que atormentou este ano muitas famílias, desde o ano passado. Ele mexeu nas estruturas sociais, a sociedade como um todo foi muito afetada. Tivemos outras mortes por mais diferentes situações. E a ideia deste culto aqui, dessa palavra aqui hoje, é dizer assim: o que fazer em meio a tantas dores? O que fazer diante de tragédias não esperadas? O que a Bíblia fala quando um ente querido vai-se embora, ou ele dorme, ou ele passa para a eternidade? E motivados por isso, a Bíblia diz: chorai com os que choram. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 15: chorai com os que choram. Nós estamos aqui como Ministério Internacional da Restauração e Centro-Sul para dizer que a sua dor é importante para nós, para dizer que nos importamos com a sua dor. Esse ano, que foi um ano de muitas dores e desafios para as famílias da terra, nós como igreja queremos também hoje dizer que nós cremos em Deus mesmo em meio aos desafios. Não seremos abalados, mas nós não vamos deixar de olhar para aqueles que foram afetados de alguma maneira. Então a gente quer dar agora uma panorâmica do que aconteceu e falar o que a Bíblia diz sobre tantos desafios e como essa igreja reagiu, está reagindo e vai continuar reagindo diante dessa grande pandemia que afetou o mundo inteiro. Vamos assistir essa reportagem. Coronavirus. Elements on the coronavirus. It says coronavirus cases. Due to coronavirus, while Pelo menos 35.000 pessoas morreram em todo o mundo desde o surto do novo coronavírus. 2020, o ano em que o mundo parou e foi marcado pela maior tragédia sanitária do século XXI. De uma hora para outra, a Covid-19 começa a deixar marcas sem precedente. A dor, o desespero tomaram conta de famílias inteiras. Foi aí que entrou o drive-thru da oração. Durante meses, tentou levar conforto através de Jesus para que passava pela tenda montada no pátio do Mi Centro-Sul. Um trabalho exaustivo que deu esperança para milhares de pessoas, que receberam até mesmo orações por meio de videoconferência. Em nome de Jesus, nós bendizemos porque o Senhor nos dá graça, nos dê salvação, nos traga, meu Deus, tudo aquilo que vocês precisarem, como vocês tenham. Foi muito Deus, disse que eu não ia para o hospital, que Deus quer me curar. E hoje eu vim aqui dar o testemunho que Deus me curou. No Amazonas, mais de 5.000 pessoas morreram vítimas do coronavírus. Muitas famílias, até mesmo da igreja, perderam entes queridos, não só da Covid, mas de outras doenças também
que entraram nas tristes estatísticas deste ano. Foi o caso da Ana Batalha. Esse ano ela perdeu 6 pessoas da família, entre elas a irmã e a tia. Na realidade foram 4 tios e 2 irmãs. 2 irmãs que para mim não eram só irmãs, eram mãe, amiga, companheira, confidente. Ela disse para mim: eu estou com tanta saudade de ti, Ana. Ela repetiu 3 vezes a mesma frase: eu estou com tanta saudade de ti. E essa visita não foi possível porque ela veio a hora de uma terça-feira. A outra notícia muito triste, outra perda do meu tio de 82 anos, né, José Dival Martins da Silva, que para mim também não era só um tio, foi como um segundo pai, porque morava muito próximo de mim, no mesmo bairro. Quando ia completar um mês que a minha irmã tinha falecido, a Nilza, ela faleceu no dia 22, ela faleceu no dia 21, dia 22 a outra faleceu, a Neide, minha irmã mais velha de 70 anos. Por um momento, Ana viu a vida desmoronar. Aí é como se tudo desmoronasse na minha vida, né? Porque a minha vida com elas, meu laço de amizade, de amor era muito forte. A história de perda e luto dela se confunde com a história de milhares de pessoas que carregam nesse momento a lembrança de alguém muito especial que se foi. E assim eu perdi 6 pessoas muito queridas na minha vida, muito amadas. Mas, apesar de tudo isso, eu sou muito grata a Deus, porque eu já me perguntei como eu estaria vivendo, como estaria a minha vida se eu não tivesse o apoio, o amor, a ajuda dos apóstolos, da minha igreja, da minha pastora, que hoje eu passo por uma psicóloga indicada por ela, pelo cuidado. Eu me sinto cuidada. Então eu creio que por isso eu estou tendo forças para passar por essa situação. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Salmos 119, 50. Elas morreram, mas eu fiquei viva. Se eu estou viva, porque Deus tem um propósito na minha vida. Se eu estou viva, porque Deus está permitindo, eu não sei, mas se Ele está me dando chance de viver, eu preciso me pegar a isso. Então, para todas as pessoas que perderam, que estão sofrendo com a perda, é dizer que a gente não pode se entregar, a gente não pode se enterrar junto, por mais que a dor seja imensa, a saudade. Mas se Deus deixou você ainda vivo, respirando, você tem o presente de acordar, de levantar viva. Viva, ame seus entes queridos na memória, no coração, mas não perca a esperança de viver, porque nós temos um Deus que cuida. Assim como Ele tem cuidado de mim, eu sei que vai cuidar de cada um que está passando pela essa dor, da dor da perda, porque tem um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus misericordioso. E é nisso que eu me apego. E nada fugiu do controle dEle. Se aconteceu, foi permissão dEle. Então isso me traz forças. Então, para essas pessoas que perderem, a gente é olhar para o alvo que é Jesus e se apegar a Ele, porque só Ele pode nos dar força, renovar a nossa força para a gente continuar vivendo. Assim, vamos seguindo, aprendendo a conviver com a ausência e a saudade, na certeza de que tudo vai passar e um dia estaremos todos juntos. Aleluia. Quando a gente se depara com momentos de grandes desafios como este, e que nós estamos aqui e somos confrontados, sempre tem alguém que tem uma dor maior do que a nossa.
Talvez um grande número de vocês que estão aqui, você que está em casa, online, nos acompanhando, assistindo ao vivo, ou talvez você passou o horário, está assistindo fora da hora, mas acompanhando esse culto em memória. Nós estamos aqui para honrar a vida daqueles que importam para nós. E como igreja, queremos chorar com os que choram, porque o luto faz parte das nossas vidas. Deus nos fez seres eternos, por isso que a morte, ela nunca ninguém vai aceitá-la. Nunca ninguém vai ter ela como uma resposta final, especialmente para entes queridos. E a Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses 4:13, eu quero ler com vocês, porque Deus fala sobre esta demanda da morte, daqueles que dormem. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, os que já morreram, que já passaram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E aí ele diz algo interessante: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Você pode aplaudir a Deus isso aí? Ele diz assim: Jesus um dia vai trazer de volta na sua companhia aqueles que dormem, porque eles não morreram. E ele vai mais adiante, vamos continuar lendo o versículo. Ele diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E o versículo 16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o apóstolo Paulo aqui, ele diz assim: eu não quero que vocês ignorem, porque as pessoas, os entes queridos de vocês, eles não morreram eternamente, eles dormem no Senhor. Você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor? Ele diz: eu não quero que vocês ignorem esse fato, mas o que acontece é que um dia nós voltaremos a nos encontrar com eles. Você vai rever o seu ente querido, você vai ter um encontro, um reencontro com ele. Paulo fala da nossa esperança como cristãos, porque Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, Jesus disse, toda pessoa que crê em mim, ainda que morra, vai voltar a viver. Viverá. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, não entre em agonia, não entre em desespero. Porque ele disse assim: na casa do meu pai existem muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Mas Jesus disse: eu vou preparar lugar, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Nós somos seres eternos. O homem, eu, você, a humanidade, nós somos seres espirituais. E espírito não morre. Um espírito jamais morre. Espíritos são eternos. O que morre é a matéria. Por isso que quando Deus fala, se consolem com isso, Ele está dizendo assim: ei, embora a sua dor seja grande, embora o teu desafio seja grande, Ana, você perdeu os seus 6 irmãos, 6 entes queridos. Talvez você está latejando com a dor de um, essa senhora perdeu 6. Então tem sempre alguém mais dolorido, tem sempre alguém mais machucado. Nós temos uma discípula que ela está muito dolorida também, como vários de vocês aqui ou em casa. Aqui ela perdeu o pai, em menos de 2 meses também perdeu a mãe. E a Tainá, ela está numa angústia muito grande, está no luto. E o luto, ele é lícito. É lícito você chorar diante de Deus. É lícito você não entender, até porque o cérebro nosso não entende.
Conceição, quando perdeu seu filho, Lucas, de 23, 24 anos, como entender a vida de um jovem tão cheio de energia, tão cheio de vida, e aí é levado. Deixa eu te dizer o que acontece. A Bíblia fala no Salmo 116:15 algo que talvez você não entendeu sobre seu ente querido. Salmo 116, versículo 15, há uma resposta. Deus diz algo que confunde a todos nós. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando Deus recolhe um dos seus, para Ele é muito importante. Para Ele há uma missão a ser cumprida na eternidade. Todos os nossos dias estão contados diante de Deus. A gente não sabe o dia que nasce, até porque não tem consciência do dia de nascer. Mas a gente também não tem consciência do dia de morrer. Mas a Bíblia diz que os nossos dias estão contados, escritos um a um diante de Deus. E o que Deus quer é que quando a gente se depare com a morte desses seres preciosos para nós, que entendamos, que compreendamos que o propósito dele se cumpriu. Alguns anos atrás, eu passei particularmente também um choque grandioso com a morte de uma família muito próxima a nós. Discípulos muito preciosos, nossas filhas cresceram juntas com as filhas deles. Ele era um discípulo que cuidava, trabalhava lado a lado comigo na igreja. Quando eu viajava muito, ele ajudava, minha esposa ajudava as minhas filhas. Tudo que eu precisava, ele estava ali ao meu lado. Eu estava no campo missionário. E um dia, fatalmente, essa pessoa, essa família inteira, 6 membros da família foram ceifados em um acidente, uma tragédia violenta, num acidente múltiplo de carros. E a dor que tinha dentro de mim era gigantesca, porque eu não entendia primeiro por que uma tragédia tão grande sobre pessoas tão boas, gente tão amável e tão preciosa. Mas para Deus, quando Ele nos chama para uma missão, nem sempre, a hora da nossa partida a gente pensa que vai ser das mais belas possíveis. E essa família missionária, essa família pastoral, descansou em Deus, repousa no Senhor. Mas tinha naquela igreja, no Mir de Atlanta, uma senhora que era muito apaixonada pelaquela família pastoral. E a pastora Adriana, que foi uma das que morreu nesse acidente, ela cuidava muito daquela senhora. Aquela senhora tinha vindo de um lar, de uma família com muitos desafios. Então ela tinha muitas demandas emocionais. E ela lidava com um caso sério de depressão. E a pastora Adriana tinha todo o cuidado pastoral, e atendia, e conversava, e orava, e caminhava com aquela senhora. E por conta do acidente, essa senhora entrou em um desespero tão grande. E nós sabíamos do apego afetivo que ela tinha com a pastora, e como ela ia sentir a dor daquele luto. E ela chorava muito nos dias do seu luto. E aquilo começou a desestruturá-la emocionalmente. Ela precisou ir ao médico, tomar algumas medicações. Mas um dia ela estava em casa chorando e orando. E disse: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer com a minha pastora? Ela era uma pessoa tão legal, ela era uma pessoa tão boa. E aquelas coisas que a gente em dias de luto não entende. Sabe, o nosso cérebro não processa. O cérebro não entende. Nosso cérebro não aceita. E ela, nessa crise, num choro, numa comoção muito grande, foi dormir chorando. E ela teve um lindo sonho.
E ela chegou, nesse sonho, ela chegava num lugar muito lindo, um gramado perfeito, uma belíssima casa de campo. Ela disse que era uma coisa perfeita, um lugar de muita paz. E ela entrou naquela casa, viu? E quando ela estava chegando para entrar na casa, no sonho aparece a pastora Adriana e diz assim: filha, entra aqui comigo. Vem cá. Ela disse: pastora, você está viva? E ela abraçava a pastora Adriana e entrava e via a filha dela deitada, essa filha também que veio a óbito, a Letícia, uma jovem linda de 16 anos, uma garota fantástica também. E ela via a Letícia deitada ali. Ela disse assim: apóstolo Arão, a Letícia, ela estava vestida com uma roupa de princesa, uma coisa esplêndida. Eu nunca tinha visto aquilo. E eu olhava para ela e via elas tão lindas, a pele delas, o corpo, a roupa. E eu dizia: vocês estão vivas. E ela dizia: estamos vivas, não se preocupe. E disse: fulana, nós estamos vivas, nós estamos bem, tudo vai ficar bem. E ela: cadê o pastor Júnior? Eu não estou vendo ele aqui. E a pastora Adriana disse assim para ela, nesse sonho: ora, você conhece o pastor Júnior, ele não para. Sabe onde ele está agora? Ela disse: não, ele está fazendo uma missão para Deus. Tu não sabe, ele gosta de fazer missão? Deus mandou ele fazer uma missão e ele saiu em missão. Nem sei por onde ele está, mas daqui a pouco ele volta dessa missão. E ela, maravilhada daquele sonho, disse: meu Deus. E ela acordou. E quando ela acordou numa convicção plena e uma paz tão gigantesca, que naquele dia Deus curou as dores do luto dela. Você pode aplaudir a Deus por isso aí? Tem dores que só Deus sara. E eu quero dizer para você, esse sonho não me surpreende de ser uma revelação divina, de Deus trazer conforto a uma pessoa que tão desestruturadamente foi afetada pelo luto, pela dor, pela perda. Deus fala que Ele se alegra com a morte dos seus filhos. E aí, quando você diz isso, parece que nos choca. Não, para o Senhor começa uma nova vida. Por isso Jesus disse: todo aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, vai viver. Por isso que a vida eterna, ela é algo que tem que fazer parte das nossas vidas. Eu posso lembrar também a vocês uma história bíblica muito comovente. Falo a você que aqui está, você que está online, que está lidando com a dor, e que nós estamos aqui como pastores para dizer: ei, tem uma esperança para você. O rei Davi, todos vocês conhecem, já ouviram falar do rei Davi. Ele passou um momento muito desafiador na vida dele, quando ele perde um filho. Perde um filho de uma mulher muito amada, muito querida, e que lhe havia sido custado muito caro entrar naquela relação. Aquela criança nasce e, como recém-nascida, ela vem com uma doença mortal. E Davi sabia que tinha um decreto da possibilidade de morte sobre aquela criança. E Davi, extremamente comovido, com as dores, esperando ali, como talvez alguns de vocês passaram dias de angústia em casa, sem poder visitar um ente querido, pessoa que foi ou que esteve enferma. E o rei Davi ficou assim 7 dias, e ele fez algo muito interessante que pessoas que confiam em Deus fazem. Número 1, ele se jogou nos pés de Deus, buscando a Deus em oração, e dizia: Deus, não deixa meu filho morrer. Senhor, me poupa dessa dor. E ele não se alimentou por 7 dias, não quis comer nada, não quis beber nada. Ele dizia: Deus, se foi o meu pecado que afetou meu filho, não leve isso em conta. Aí, sabe quando a gente está passando em momentos de choques como esse, que a gente
começa a trazer um monte de ideia, se eu errei, onde eu sou culpado, onde eu estou certo, onde eu fui errado, quem foi culpado, o que podia ter feito ou não feito. Davi passou essa guerra 7 dias, e ele não queria falar com ninguém, se recusou, e os empregados lá do trono vinham: rei, toma banho, rei, come. Não quero, não quero, não quero. E ele só orava: não deixa meu filho morrer, não deixa. Só que a vontade de Deus é soberana e suprema. Deus conhece o nosso futuro. Eu quero dizer para você também que a Bíblia diz que os seus filhos são retirados antes que venham coisas piores. A gente não sabe qual seria o destino daquela criança que Deus recolheu, e talvez você não sabe qual seria o destino ou o dia pior sobre esse ente querido, porque a Bíblia também diz que Deus remove os seus filhos antes que venham coisas piores. E Davi, chorando pela morte daquele filho, para que o filho não morresse, de repente os empregados da casa começam a cochichar bem no canto. Davi ouve o cochicho, para de chorar, escuta, se levanta, desconfia daquela conversa e da aflição que os empregados estavam. Diz: vem cá, a criança morreu. Eles se entreolharam. Quem dá a notícia? O meu filho vive. E eles disseram: não, rei, o seu filho não está mais vivo. E os empregados, assim, nervosos, já tinham chamado os outros médicos, porque se ele tivesse ali um pane, um colapso nervoso, já catariam, já atenderiam Davi ali, porque ele estava 7 dias sem comer nem beber, e uma notícia ruim poderia vir, um desmaio. E aí ele ouve aquela notícia: morreu. Manda preparar um banho para mim. Sirva meu jantar, quero comer. Os empregados: sim. Davi vai para o seu banho, se barbeia, muda de roupa, vem, senta à mesa calado, come. E ele vê os empregados de novo no canto, cochichando. E diz: o que está acontecendo entre vocês? E os empregados chegam e dizem: rei, me desculpa, mas o senhor passou 7 dias chorando, jejuando, sem comer, sem beber, desesperado, enquanto teu filho vivia. E agora o seu filho morre. É esquisito, senhor. Você não vai chorar. A gente pensou que você ia se matar, de chorar, de se acabar. E o rei Davi fala algo extremamente precioso, que eu quero dizer a você, família que está aqui. O rei Davi olha para eles com uma convicção tão profunda e diz: meus amigos, esse bebê, essa criança, esse meu filho, essa criança que tem o meu sangue, tinha o meu sangue, ela foi para estar com Deus. Meus amigos, essa criança, ela não pode voltar mais para mim. Mas, meus amigos, um dia eu vou voltar para ela. Amém? Você pode aplaudir a Deus? Um dia você vai voltar para eles. Um dia, eu quero lhe dizer, um dia você vai voltar para eles. Um dia
você vai reencontrar com eles. E essa é a esperança que tem que estar dentro do teu coração, que um dia você vai reencontrar o seu ente querido, que um dia você vai revê-lo, que um dia esse corpo que nos separa aqui, essa matéria que bota limites entre nós, um dia essa matéria vai cessar, um dia nos encontraremos com Cristo. E se Jesus não vier até os dias de nossa vida, ainda que fechemos os nossos olhos, durmamos em Deus, porque um cristão verdadeiro, um cristão, uma pessoa que tem relacionamento com Cristo não morre, ele dorme. E se um dia chegar a sua hora de você dormir, você pode ter certeza que você vai se reencontrar com o nosso Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu posso ouvir amém? Você pode aplaudir ao Senhor. A Bíblia também conta uma história sobre a esperança e sobre esse tempo. Você está em um tempo de luto. Diga luto. E o luto, querido que está aqui, você que está online em casa, quando nós nos deparamos com a morte, com a perda, nós entramos em um processo chamado luto, que é a dor e o lamento da perda. E o luto, deixa eu te falar uma coisa aqui, ele tem fases pelas quais você vai atravessar, você já está atravessando, talvez você nem sabe disso. Mas quando nós perdemos um ente querido, nós entramos na primeira fase do luto, e dependendo da conexão, de como nós éramos envolvidos com essa pessoa, quando se tem a notícia da morte do ente querido, a primeira fase é o choque. O quê? E aí no choque é onde se grita, é onde às vezes o mundo desaba, onde parece que nada tem esperança, parece que o que você constrói tem efeito, a vida é desafiadora. Para que se vive? Eu não acredito, estou sonhando. Pessoas se beliscam, pessoas choram, e elas dizem, não, eu vou acordar desse pesadelo, eu vou acordar desse sonho. O choque, muitas vezes as pessoas no choque desmaiam, as pessoas no choque, elas não conseguem nem ir até o caixão, elas não conseguem despedir, dependendo das pessoas, às vezes os outros estão de fora, está fazendo muito charme. Não é, cada pessoa tem sua maneira, sua dor, seu lamento. O choque, dependendo da conexão que eu tinha com o morto, ele pode ter níveis. Às vezes eu devia àquela pessoa, às vezes eu não conectei como eu deveria, às vezes eu devia honra, às vezes eu devia respeito, às vezes eu ignorei muitas coisas. E o choque nos coloca numa conexão de dizer, meu Deus, e agora? Perdi a oportunidade. Alguns rapidamente passam por essa fase, outros demoram, mas vem-se em seguida essa segunda fase chamada negação. Não, ele não morreu. Não. E na negação, eu chego em casa e eu preciso me desfazer de algumas coisas. Eu olho para a porta, às vezes espero aquela pessoa chegar, sonho com ela, espero que ela volte, tudo no lugar, lembra aquela pessoa. Eu não quero mexer em nada, eu não mexo na cama, eu não mexo nas roupas, no guarda-roupa. Alguém diz, me dá roupa. Não, é uma ofensa. Tira os espelhos, tira os quadros. Não.
está tudo muito vivo. Eu nego, o meu cérebro não, o cérebro humano não comporta, não aceita, não. É por isso que às vezes você não é delicado quando você chega com alguém com luto e que você quer dizer, sai logo, você vai ter que superar. Não faça isso. Cada um sabe o tamanho da sua dor. Depois que a gente passa esse processo de negar, vem uma terceira fase, pode passar para essa frase, que é um processo de tristeza profunda, morreu, de depressão, de abatimento mesmo, assim, vou encarar, não tem mais. E aí você vai, todas essas fases normalmente, o ideal é que elas sejam regadas com muito choro, chore mesmo, lamente mesmo. Cada hora que vier a lembrança, bote para fora. Quando você chora, Deus nos deu um recurso fantástico, que as lágrimas, elas não devem ser retidas. As lágrimas trazem das nossas emoções toda a toxina, todo aquele sentimento doloroso que a gente está vivendo, a gente joga para fora. Por isso não engula o choro. Por isso não seja delicado, você tem que parar de chorar, todo mundo já parou, não faça isso. Seja o ombro amigo que diz, chore mesmo, só você sabe a sua dor. Porque as nossas lágrimas, elas trazem alívio dentro de nós. E quanto mais eu me permitir, eu quero dizer para você que está me ouvindo em casa, quanto mais você se permitir, se liberar dessa emoção dolorosa, mais rapidamente você vai sair desse luto. Um homem que viveu um luto de um filho que foi sequestrado, dado como morto, chamado Jacó. Quando seu filho José, seus outros filhos chegaram e disseram, seu filho está morto. A Bíblia diz que Jacó, quando ouve que seu filho José, seu filho preferido, o seu filho caçula, o seu filho, aquele garoto do futuro, aquele garoto que era o filho dos filhos, que dava certo em tudo que fazia era perfeito. Ele cai num pranto tão terrível que a Bíblia diz assim, e Jacó recusou-se a ser consolado. A dor dele era tão grande que ele dizia assim, não me consola, eu não quero, deixa eu chorar. Só que a Bíblia fala também que existem os dias de luto. Então você vai ter seus dias de tristeza, mas eu quero te dizer aqui como pastor, e o que a Bíblia fala sobre isso, quando Deus diz assim, olha, não fique como as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm esperança, não. Vocês têm que ter esperança, que um dia você vai reencontrar com essa pessoa, eu posso ouvir amém? Quando Moisés, o grande libertador de Israel, morreu, quando ele tirou o pessoal do Egito, passa alguns anos, ele morre, as pessoas entraram no luto, num choro nacional. Moisés morreu, e a Bíblia fala que eles choraram 40 dias, assim, dias de dores, de luto, porque Moisés era muito amado. Depois de 40 dias, Deus disse assim, vocês já choraram tudo, agora retomem a vida, retomem a vida, retome sua vida, ressignifique sua vida, dê um novo significado sem essa pessoa. Se Deus a convocou, se Ele está alistado para uma nova tarefa, e eu sou servo do Senhor, eu entendo que os planos de Deus jamais falham, nada é acidente, uma doença não é acidente, um acidente de carro não é um acidente, uma tragédia não é acidente. Quando as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, todos os nossos dias estão escritos diante dEle. Por isso que Ele diz que nós devemos consolarmos-nos uns aos outros. E os dias de luto, eles precisam ser vencidos. Porque depois que você
elaborou sua dor, você tem que sair dela. Você não pode ficar nela. Você não pode ficar na poça da dor. Você não pode ficar no apego do sentimento, da saudade, da lembrança, porque permanecer em lutos não lhe vai agregar vida. Você vai precisar dar um novo significado. Olha, não, eu posso ir sem essa pessoa. Ela está em Deus. Diga, ela está em Deus. Mas pastor, dói tanto. Ela está em Deus. Eu não entendo. Ela está em Deus. Ela repousa em Deus. Talvez você está online nos assistindo e você diga assim, pastor, o meu marido, minha esposa se suicidou. E agora? Como é que eu vou saber sobre o futuro dela? Deixa eu dizer algo para você. Como alguém que trabalha com saúde mental, eu sou psicanalista. E as pessoas que vivenciam quadros depressivos, quadros suicidas, o suicida, a pessoa que comete suicídio, ela já traz consigo uma doença. E essa doença afeta tanto o cérebro dessas pessoas, que quando elas vão para o ato do suicídio, elas não querem tirar a vida delas, elas querem remover a dor delas. Elas querem tirar. Só quem vive processos depressivos grandiosos, que caminham para caminhos de suicídio, entende o que isso é. Por isso que é uma questão médica, é uma questão que tem que ser tratada com especialistas. Porque a pessoa, o paciente suicida, nós assim chamamos, ele precisa de cuidados especiais, porque quando ele está querendo dar cabo da vida dele, ele já não está mais regulando como uma pessoa mentalmente saudável. E cometer essa automorte, certamente está fora do alcance de algo que seria saudável, e que com certeza é desculpável diante de Deus, porque a pessoa que comete suicídio, ela não tem noção do que está fazendo. Eu não sei, você que está online, qual era a realidade do seu ente querido, mas se ele conhecia Deus, se ele buscava a Deus, se ele orava a Deus, certamente ele dorme no Senhor. Ele dorme no Senhor. As pessoas que lidam com isso estão tomadas de uma doença que lhes tira a razão, e que certamente, porque estão fora de razão, o próprio adoecimento leva elas a esse tipo de morte, que é inaceitável, é muito dolorosa, é muito difícil. Mas eu quero dizer para você, confia no Senhor, porque Ele cuida dos seus. Você pode aplaudir ao Senhor? A morte, no livro de Lucas, a Bíblia fala, Jesus fala sobre morte, mas nós vemos no livro de João 11:35, um versículo extremamente marcante, que diz assim: Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia e um dos maiores versículos de impacto emocional escrito na Bíblia. Por que impacto emocional? Porque Jesus chora aqui quando ele chega num funeral e Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, elas vêm desesperadas chorando de Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, Lázaro, o Senhor não ia deixar ele morrer, que o Senhor faz milagre. E elas desataram a chorar copiosamente. E Jesus anda no meio daquelas pessoas. Jesus vê, Lázaro era uma pessoa muito querida, e as pessoas chorando, aquela comoção tão grandiosa. Jesus olha para aquela comoção toda. Jesus sabia
3 dias antes, Jesus saiu da outra cidade, que ele disse, eu vou lá, Lázaro não está morrendo, Lázaro está dormindo. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus sabia, Jesus podia dizer assim, pá, não precisa chorar não, que ele vai já viver. Calma aí, gente. Espera aí, pessoal. Gente, não, calma, ninguém chora. Calma aí, já Lázaro volta. Não. Jesus, ele se condoía com a dor humana, e ele sabia, naquele funeral, ele chegou, ele viu as pessoas dilaceradas emocionalmente. Ele viu aquelas irmãs que só tinham aquele irmão homem, e naquela sociedade ali, viver como uma mulher, sendo mulher, sem um homem para proteger, para cuidar, era um grande desafio. Então elas sabiam que elas estavam desprotegidas. Então elas tinham a dor da falta da proteção, a dor da questão financeira, a dor da ausência de um irmão querido. Eram eles 3 apenas, 3 irmãos adultos, solteiros. E Jesus vê aquelas famílias chorando. Ele olha, sabe por que ele chora? Porque a Bíblia diz assim, que a morte vai ser o último inimigo nosso a ser destruído. A morte é nosso inimigo. Por isso que ela sacode a todo mundo. E quando Jesus viu aquelas pessoas condoídas, ele também se condoeu. Por isso que Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa com o teu lamento. Jesus se importa com as suas chateações, que talvez você olhou e disse, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? O Senhor não me ouviu? Por que o Senhor não aguentou um pouco mais? Quando elas disseram, se o Senhor estivesse aqui, elas estavam dizendo, olha, por que o Senhor não fez esse milagre? Elas não tinham nem ideia que Jesus traria Lázaro de volta. E Jesus chora. Eu quero te dizer que embora ele chame pessoas que cumpriram uma missão em um tempo na terra, e ele as recolhe, seu ente querido foi recolhido. Diga, recolhido. Seu ente querido dorme em Deus. E quando ele recolhe, ele sabe que isso te trouxe dor. E ele sente a sua dor. E hoje, em nome de Jesus, nós estamos aqui para dizer para você que Deus se importa com a sua dor. Mas que Deus diz, filho, filha, filhos, nada foge ao controle do Senhor. Filho, filhas, você vai reencontrar esse ente querido. Assim como o rei Davi disse, ele não volta mais. Mas um dia, eu vou voltar para ele. Eu vou me reencontrar com esse filho. Quando o apóstolo Paulo diz, consolem-se uns aos outros com isso. Esse reencontro, ele só é possível, você que está aqui, que está em casa, online, nos ouvindo, ele só é possível, só se tornará algo muito claro e muito real na sua vida, se você entender o sacrifício e o amor de Deus por todos nós. As dores que não entendemos, como a dor que a pastora Patrícia, uma das nossas pastoras, que hoje está morando ali em Santarém, que certamente está online nos assistindo. Pastora Patrícia, Deus trará consolo a você, a sua mãezinha querida, que fazia a obra do Senhor com alegria, que foi vítima da Covid. Eu oro, pastora Patrícia, que Deus traga consolo pleno a você, a seus irmãos, aos netos. Que Deus complete toda a boa obra em vocês. Ela cumpriu a carreira dela, ela está no Senhor, ela descansa em Deus. Um dia você vai se reencontrar com ela, pastora Patrícia. Esses dias também, nossa família
teve uma notícia muito ruim. Domingo retrasado, eu saí daqui com meu irmão, o pastor Wallace. Nós fomos orar na casa do meu irmão Marcos, que o filho dele, de 27 anos, estava no tratamento de um problema nos rins. E nós oramos, fomos à casa dele, oramos com ele, no quarto dele. Ele disse: tio, eu estou bem, vou ficar bem. Tinha ido para o hospital, estava com problemas nos rins. E todos muito seguros e confortados de que Deus haveria de restaurar o André. E o André não resistiu. 3 dias depois, ele veio a óbito. Ontem a família, um jovem cheio de vida, cheio de vigor, o Andrezão, chamavam ele de Andrezão, um garoto super popular, que saía de noite, de madrugada, distribuindo sopa para pessoas carentes, trabalhava com um grupo, uma ONG de proteção às crianças, um garoto super amado, super querido. A gente ficou tão surpreso quando esteve ali no funeral dele, de ver tantas pessoas que se importavam com o André, que compareceram no seu velório. Eu quero dizer ao meu irmão, a você, Marcos, minha cunhada Kátia, que Deus console vocês, que Deus abençoe vocês. Foi muito duro. Eu ouvi meu irmão dizer assim: mano, eu não consigo aceitar. Eu pensei e disse: quem aceita? Quem consegue? Quem consegue, Marcos? Senão o Espírito de Deus em nós, para nos confortar. A aceitação, ela é processual. E nós vamos nos dar a oportunidade de ir passo a passo, aceitando essa perda. Passo a passo. É dia após dia. Um dia os discípulos perguntaram: Jesus, eles estavam comovidos com algumas mortes, com fins dos tempos, e eles disseram: Senhor Jesus, existe vida após morte? Fala aqui para a gente. O que acontece quando uma pessoa morre? Jesus disse: eu vou contar uma história para vocês. Jesus contou essa história, e quando Jesus conta história, não é conto de carochinha, não é fábula, é verdade. Jesus disse: numa cidade existiam 2 homens, um homem chamado Lázaro, e o outro homem, que ele disse, um homem rico. Ele diz assim: esse homem rico, ele era o Deus dele, o trabalho dele que fazia ele ser, as conquistas dele, a força dele, ele era um saudável, ganhar dinheiro, era empreendedor, fazia tudo, plá, plá, plá. E Lázaro era um pobretão, coitado lá, que dependia até de uma ajuda financeira. Lázaro era um leproso, um doente. E aquele homem desprezava, e Lázaro era um homem que, ele olhava para Deus. Independente da condição dele, ele orava para Deus. E Jesus disse assim, chegou um dia que esses 2 homens morreram. E aí Jesus entra em um mistério que ele revelou ali naqueles dias e deixa para a gente a revelação desse mistério, se existe vida após morte. E Jesus disse assim, quando Lázaro, aquele pobretão lá, aquela pessoa que a força dele não estava no dinheiro dele, mas em confiar em Deus, quando ele morreu, a Bíblia diz que anjos vieram do céu e o recolheram para o céu. E ele desperta nos céus do Senhor. E naquele mesmo dia, quando aquele rico morre, aquele homem famoso, a Bíblia diz que ele acordou num lugar chamado inferno. Nessa hora, Jesus fala que existem 2 lugares
na eternidade, quando a gente sai daqui, céu e inferno. Eu e você só temos um destino, céu ou inferno. E a Bíblia diz que aquele homem, que ele era o Deus dele, que ele achava que tudo isso era balela, que dele era ateu, que Deus, esse negócio de Deus não importava. Jesus disse que aquele homem abre os olhos no inferno, debaixo de muito tormento, atormentado por demônios. Ele abre os olhos e lá, daquele lugar chamado Hades, inferno, daquele lugar de escuridão, ele olha e lá no fundo ele consegue ver o céu. Ele diz lá o céu, e ele diz ali, aquele homem, Lázaro, aquele homem lá que ficava na porta da minha casa, ele está no seio do pai Abraão. Ele estava num lugar chamado seio do pai Abraão, um lugar chamado céu de paz. E ele olha para pai Abraão, numa figura viva, porque o mundo do espírito é vivo. Ele diz: pai Abraão, manda esse rapaz aí, Lázaro, pingar pelo menos uma gota d'água aqui na minha boca, que eu estou muito atormentado, eu tenho sede nesse lugar. E pai Abraão do céu olha para aquele homem que estava no inferno. Jesus disse isso. Ele disse: olha, as pessoas que estão aqui não podem passar para aí, porque tem um abismo gigantesco. E quem está aí não pode passar para cá, por causa do grande abismo. Ele disse: agora eu acredito que tem inferno, agora eu acredito. Eu disse: agora é tarde. E ele disse assim: então pai Abraão, eu tenho mais 5 irmãos, deixa eu voltar a viver, para eu falar para os meus irmãos lá, para minhas cunhadas, para os meus sobrinhos, para minha família, que o inferno é verdade. Me permite sair daqui do mundo dos mortos. E Deus disse para ele: seus irmãos têm os profetas que anunciam isso, e seus irmãos têm a palavra que já fala isso. Eles devem acreditar nos profetas e na palavra de Deus. E ele disse: porque ainda que venha alguém do mundo dos mortos e diga que o inferno ou o céu é verdade, muitos não acreditarão. E ele disse: seus irmãos precisam crer nos profetas. E eu estou aqui hoje, no caráter de profeta, para dizer a você: o céu existe. Ele é uma verdade e ele é um lugar onde nós vamos morar. Você pode aplaudir ao Senhor. Mas deixa eu te dizer também, o inferno é um lugar real, tão real quanto os céus. Aqui mesmo é o inferno? Não, aqui não tem nada do inferno. Podemos ter dias difíceis, mas aqui nada se compara ao inferno. Eu quero te dizer que a única esperança de você reencontrar com seu ente querido é na certeza que Jesus está no teu coração, e que em Jesus estando em teu coração, você terá paz e terá consolo de que um dia você vai rever o seu ente querido. Amém? Eu quero chamar a Neiva aqui. Neiva, vem aqui. Não falei nada para ela, mas eu quero que ela conte aqui uma experiência, rapidamente, muito interessante que ela teve com a irmã dela. Pode subir aqui, Leiva. E depois disso nós vamos orar pelas famílias. A Leiva tem... Neiva, sempre trocando LM. Leiva tinha uma irmã chamada Raimunda Teixeira, que na família chamavam-na de Teixeira, mas aqui na igreja era Raizinha. E a irmã Rai serviu aqui no ministério por mais de 20 anos, como introdutora na igreja, uma mulher cheia de vida, mesmo idosa, gastava horas em pé, servindo as pessoas, ia para os congressos da igreja, nos diferentes lugares, dentro do Brasil, até fora do Brasil,
servindo ao apóstolo Renê, a equipe pastoral, cuidando. Às vezes a gente chegava na igreja, o senhor quer alguma coisa, trazia um café, trazia um lanche. Desde a Joaquim Nabuco. E se importava como? Desde a Joaquim Nabuco. Desde a Joaquim Nabuco, mais de 25 anos atrás. Mas esse ano, a Rai adoeceu de uma queda na cama, e isso trouxe muitos problemas, porque ela caiu, machucou o ombro e não conseguiu mais se restabilizar, e foi para o hospital diferentes vezes, fez 2 vezes cirurgia, e 3 vezes cirurgia. Ia fazer a quarta, e teve muitas dores, mas um dia ela chamou a Leiva e disse que não aguentava mais e queria partir para estar com o Senhor. Isso. Na terça-feira, eu estive lá no apartamento com ela, ela estava muito mal. Tira a máscara, fica melhor para ti. Ela estava muito mal e ela falou para mim, mana, eu não quero mais viver. Eu quero que o Senhor me leve, que eu não aguento mais sofrer. Aí eu disse para ela, mana, não fala isso não. Tu é muito querida, tu é muito amada. Tem fé que o Senhor vai te curar. Não, mana, eu não quero mais, eu não aguento mais. Ela foi internada porque em uma das saídas que ela fez para fazer os exames pré-operatórios, nós acreditamos que ela contraiu. Numa dessas saídas, ela contraiu o Covid. E aí ela foi internada com quadro de Covid e ela estava mal. E eu, na segunda-feira, eu estava fazendo comida, eu não estava nem pensando nela. E ouvindo louvor. Eu nunca vou esquecer isso. Veja bem o que aconteceu aqui, para você entender. Ela estava na casa dela, fazendo comida. Fazendo comida. Cortando louvor. Carne, ouvindo louvor. Eu não estava pensando nela. E aí, gente, nunca isso eu vou esquecer. Eu estava cortando a carne e eu vi um campo lindo, lindo, Você lindo. entrou numa visão espiritual, né? E na visão, igual um filme, uma tela de filme. Então, abriu um campo. Flores, muitas flores. Vermelhas, branco, azul, verde. Todas as cores de flores. A perder de vista. Aí, quando eu volto, que eu olho assim para frente daquele campo, tinham 6 parentes meus. Um do lado do outro, de braços abertos, rindo. E esses meus parentes não estão mais aqui. Já haviam morrido. Meu pai, minha mãe, 3 irmãos e uma neta, uma sobrinha. E eles estavam lado a lado, de braços abertos, felizes, rindo. Eu olhei assim, aí citei o nome de cada um deles. Nisso, a Rai ia em direção a eles, de braços abertos, saudável e rindo, feliz. Aí eu, Senhor, eu fiquei com aquilo, Senhor. Aí você saiu da visão. E ela indo em direção a eles. Na quarta-feira, a Rai partiu. Onde a Rai está, ela está no Senhor. E é essa esperança que nós temos que ter. Obrigado, Leiva. Vamos aplaudir ao Senhor. Quero que você fique de pé. Seu ente querido. Seu ente querido está vivo. E descansa no Senhor. E é essa esperança que nós temos que ter em Deus. Eu quero chamar aqui a apóstola Esther. Nós queremos orar pelas famílias. Eu queria que os pastores subissem aqui ao altar. Nós queremos estender as nossas mãos para você, abençoar você, trazer uma palavra de consolo. Nós queremos dizer: ei, teu ente querido vive, está em Deus, está nos céus, está sem dores, está em paz. A Bíblia diz: Deus leva
Deus leva os seus antes que venha coisa pior. Talvez ele não suportasse, a gente não tem ideia do que é, mas uma coisa eu posso te dizer: a missão nova, essa pessoa foi chamada, e com isso eu preciso me consolar, com isso eu preciso dar um novo significado à minha vida, com isso eu preciso crer que Deus está no controle da minha vida. Você está aqui esta noite, você que está nos acompanhando essa noite, eu quero dizer, nós choramos com você, mas nós queremos te dizer: anime-se no Senhor, fortaleça-se no Senhor, você não está só, o Espírito de Deus vai te dar força, o Espírito de Deus vai te ensinar, dar novos significados, novos começos, novos recomeços, novas iniciativas. O Espírito de Deus vai abrir portas que você não tem ideia. Por isso você tem que olhar para frente, você tem que ter os olhos na eternidade, você tem que pensar: Senhor, Tu sabes todas as coisas e eu não sei de nada, eu confio que Tu estás cuidando de mim. Quantas mulheres aqui que perderam os seus maridos, e a Bíblia diz: eu sou marido da viúva, e ele diz: eu sou pai de órfãos. Deus é aquele que nos sustenta, e nas nossas perdas, quando a gente perde o chão, ele diz: não se preocupe, eu estou contigo. Amém? Nós queremos orar por você, e você que é o nosso convidado hoje especial, eu quero que você coloque suas mãos dessa maneira assim. Nós queremos orar por você, nós queremos que você receba essa oração, nós queremos abençoar a sua família, nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos proclamar a vida de Deus sobre você, nós queremos declarar a vida de Deus, paz, saúde, nós queremos proclamar que Deus vai te dar novos significados, nós queremos dizer: o Senhor está contigo, Ele vai pegar na tua mão, Ele te diz: não tenha medo, não tenha medo, você vai superar, você vai descobrir coisas novas, você vai ter paz, novos significados em Deus. Oh, Senhor, nós tomamos essa palavra que é ministrada hoje em nossos corações. Tomamos também como igreja, pastores, líderes de célula que aqui estão, familiares de cada um que está aqui, os que nos assistem em casa. Oramos, porque Tua palavra diz que o Teu Espírito foi enviado a nós, a terra, e uma das funções principais do Teu Espírito em nossas vidas é nos consolar, Senhor. E que o Teu consolo, que a Tua graça, que a Tua força, que o Teu Espírito que nos sustenta em dias de choro, de dor, de angústia, de perdas, sejam sobre a vida desses esposos, dessas esposas que perderam, desses filhos que perderam seus pais, desses pais que perderam seus filhos. Nós os abençoamos no nome de Jesus, nós os abençoamos com vida, nós os abençoamos com forças para vencer a perda, para vencer o luto, para vencer a dor, para vencer todo o sofrimento. Meu Deus, nós oramos também pelas crianças que perderam seus pais, que é muito maior a dor, que é muito maior a crise, que é muito maior aquilo que não se compreende na vida de uma criança. Aqueles que perderam suas mães, que perderam seus pais. Toma essas crianças órfãos, toma esses filhos órfãos, toma esses viúvas e viúvos, Senhor, e o Teu Espírito seja sobre eles. Nós os consolamos em Cristo, abençoamos em Cristo, declaramos que o consolo, a palavra do Espírito de Deus, as experiências com o Espírito Santo, seja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Que vocês recebam a voz do Senhor, a voz da palavra, a voz dos profetas, para o consolo do Senhor na vida de cada um,
de vocês, familiares que aqui estão e dos que nos assistem, que o Senhor os abençoe e os console. Eu também quero declarar que vocês recebam vida para continuar, que vocês recebam forças para continuar a vida e que vocês cumpram em Cristo o propósito aqui na terra. E que vocês também, como familiares dessas pessoas que já foram, que vocês não percam a salvação, que vocês não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Ou se você ainda que não entregou sua vida para Jesus, essa noite é uma oportunidade para você dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, porque eu sei que a eternidade me espera e eu preciso estar preparado. E se você está entregando a sua vida a Jesus, nós queremos lhe abençoar essa noite. Se você está aqui, você pode levantar a sua mão e dizer: hoje eu estou entregando minha vida a Jesus Cristo, porque eu sei que a eternidade me aguarda. Se você assiste esse culto online e quer entregar sua vida a Jesus, você pode também levantar a sua mão e nós vamos orar com vocês que querem entregar a vida a Jesus, porque nós, como profetas de Deus na terra e pastores do Senhor na terra, queremos dizer a vocês, familiares, que se vocês não entregarem a vida a Jesus, vocês podem partir dessa terra e não herdar a vida eterna, porque esse é um destino de todos nós. Pai, nós oramos por essas pessoas que entregam a vida a Jesus nesse culto, que entenderam que assim como Lázaro e o rico um dia morreram, nós também iremos morrer. E nós precisamos estar preparados para herdar a vida eterna em Cristo, e não a maldição eterna. Senhor, nós recebemos o Senhor como Salvador das nossas vidas, essas vidas que estão de mãos levantadas e dizem: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Nós os abençoamos, que tenham uma vida nessa terra em Cristo, sigam a palavra, mergulhem em Cristo, bebam do Evangelho. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não o confessarmos como Senhor e não cremos e não crermos no nosso coração, não temos a vida eterna. Mas se assim o fizermos, temos a vida eterna em Cristo Jesus. E o Senhor te abençoe com a salvação, te abençoe com o caminho de vida já aqui na terra, para você seguir em Cristo para a vida eterna. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Eu não vou poder falar, se eu pudesse imaginar. Se eu pudesse imaginar. Vou dançar, ou nos seus braços vou cair.
poder de Deus. Nós homenageamos essas famílias. Te agradecemos pela vida de cada um deles, meu Deus. O que eles significaram para essas famílias, o que eles representavam para cada mãe, cada pai, cada irmão, cada filho, cada neto, meu Deus. Te agradecemos porque essas pessoas fizeram parte das vidas aqui. Elas escreveram história, elas deixaram, alguns deixaram descendentes. Meu Deus, elas trouxeram marcos na vida dessas famílias. E nós, Senhor, sabemos que elas estão em Ti e Te agradecemos. Um dia veremos de estar juntos com o Senhor. Um dia nos encontraremos em glória contigo, rodeados com a Tua presença. Nós nos deleitaremos da Tua presença numa vida eterna de paz e de alegria. Obrigado por todas essas pessoas. Obrigado por todos eles que tiveram grande influência e vida sobre nós. Senhor, nós honramos a todas essas pessoas pelo significado que cada um delas tinha no coração de cada uma dessas famílias. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor tem o controle de tudo. E
mesmo em meio a dores, nós choramos na tua casa a perda. E como Jó, meu Deus, queremos ter uma atitude de fé que, mesmo não compreendendo o futuro, quando ele chorava diante do caixão de 10 filhos, ele olha para ti e diz: o Senhor deu, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que o teu louvor esteja presente nos lábios de cada uma dessas famílias. Que o teu consolo eterno, hoje o teu manto de consolo profundo caia sobre todas as famílias aqui e as famílias online. Sobre cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada filho que chora a morte de seus pais, netos, primos, irmãos, famílias inteiras, nesse ano de desafio. Todavia a mão do Senhor tem sido conosco, e mesmo as nossas dores, olhamos para ti, Senhor, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós abençoamos cada um deles aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que eles consigam ressignificar dia após dia, sabendo que o Senhor não perdeu o controle de nada, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por terem vindo essa noite. Tenham uma noite de paz. Nós nos importamos com a sua família. Deus os guarde e os console, em o nome de Jesus. Amém. Amém.